Então, turma, hoje eu vou fazer a resolução dos exercícios referente à pressão e teorema de Pascal. Questão 1. Uma força de 30 newtons é aplicada sobre uma área de 5 metros quadrados. A pressão exercida sobre essa área é igual a... Então, a gente tem lá da fórmula de pressão, que pressão é igual a força dividido pela área. A força dessa questão, vamos ter aqui, é 30 newtons e a área 5 metros quadrados. Portanto, a pressão exercida sobre a área é igual a 30 dividido por 5, que vai dar 6 newtons por metro quadrado, ou posso estar utilizando a unidade de medida Pascal, que é a mesma coisa que newtons por metro quadrado. Então, seria igual a 6 Pascal. Questão 2. Uma força de 2,5 kN é aplicada sobre uma área de 500 decímetros quadrados. A pressão exercida sobre essa área é igual. A gente tem que pressão é força sobre a área. Só que a unidade de medida que a gente usa é newton e metros quadrados. Então, primeiro eu vou converter e posteriormente aplicar na fórmula. Força é igual a 2,5 kN. O K equivale a 1.000. 2,5 vezes 1.000 equivale a 2.500 newtons. A área, lá da unidade 1, que eu passei para vocês, né? A conversão. A gente tem que 500 decímetros quadrados equivale a 5 metros quadrados. Então, eu vou substituir agora na fórmula da pressão, força pela área, 2.500 newtons dividido por 5 metros quadrados. Fazendo esse cálculo, a gente chega a um valor de 500 newtons por metros quadrados, que é igual a 500 Pascal. Questão 3. A figura abaixo mostra o princípio de funcionamento de um elevador hidráulico formado por um sistema de vasos comunicantes contendo um fluido incompressível no seu interior. Considere que a aceleração da gravidade equivale a 10 metros quadrados. Sabendo-se que as áreas das seções transversais dos pistões 1 e 2 são, respectivamente, A1 equivale a 0,2 metros quadrados e A2 equivale a 1 metro quadrado. O módulo da força F1 necessária para erguer esse piso que está na área 2, onde o mesmo possui uma massa de 100 kg, será... Então, aqui a gente vai estar trabalhando com o teorema de Pascal. No teorema de Pascal, a gente diz que quando a gente tem um caminho fechado e possui fluidos entre esses caminhos, a pressão num ponto vai ser igual à pressão no outro. E a pressão é F1 sobre A1 equivale a F2 sobre A2. A1, 0,2 metros quadrados. A2, 1 metro quadrado, já foi dado na questão. F2... O F2 ele vai ser o valor para conseguir erguer o peso. Então, o F2 tem que ser igual ao peso para ele conseguir reerguer. Então, F2 é igual ao peso. E o peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa do corpo, 100 kg. Gravidade, foi dada na questão, 10 metros por segundo ao quadrado. 100 vezes 10 equivale a 100 newtons. Então, agora eu vou substituir os valores. F1, que eu quero encontrar, dividido por A1, que é 0,2, é igual a 1.000, dividido por 1, que é o valor da área 2. 100 dividido por 1, 1.000 dividido por 1 é 1.000. Então, eu repito esse lado, F1 dividido por 0,2 é igual a 1.000. A gente está nesse lado aqui. Como meu objetivo é isolar o F1, o F2, o 0,2 está aqui dividindo, eu jogo ele para o outro lado multiplicando. Então, F1 vai ser 1.000 vezes 0,2, que é esse passo aqui. Jogando esses valores na calculadora, a gente tem que F1 é igual a 200 newtons. E a última questão para resolvermos referente a esse conteúdo, a figura abaixo, essa figura aqui, demonstra a forma simplificada o sistema de freios a disco de um automóvel.
Ao se pressionar o pedal, que é essa simbologia aqui, do freio, simbologia do pedal do freio, este empurra o embolo de um primeiro pistão que, por sua vez, através do óleo do circuito hidráulico, empurra o segundo pistão. O segundo pistão pressiona uma pastilha de freio contra o disco metálico preso à roda, fazendo com que ele diminua sua velocidade angular. Então, é uma demonstração, de freios a disco de um automóvel. Considerando que o D2, que é o diâmetro do pedal de freio do segundo pistão, seja 2 vezes maior que o diâmetro D1, na verdade esse D2 é 2 vezes o valor do D1. Dá aqui para a gente visualizar, Isso aqui é uma circunferência e eu tenho esse valor aqui 2 vezes maior do que esse valor. Então, considerando essa afirmativa que D2 é igual a 2 vezes D1, qual a razão entre a força aplicada ao pedal de freio pelo pé do motorista e a força aplicada à pastilha de freio? Então, vamos aplicar o princípio de Pascal nesse sistema. Primeiro, o F1 é a força aplicada ao pedal pelo pé do motorista. O R1 é o raio do pistão de freio. Por que a gente vai precisar analisar isso? Porque essa área aqui é uma área circular. Então, a gente vai ter que fazer o cálculo em função dos parâmetros de uma área circular. D1 é o diâmetro do pistão de freio. F2 é a força aplicada ao disco de freio. R2 é o raio do pistão do disco de freio. E D1 é o diâmetro do pistão do disco de freio. Se D2 é o dobro de D1, podemos afirmar que R2 é o dobro de R1, sabendo que a área de um sistema circular é dado por πr², a gente pode escrever. Então, primeiro, se a área é π por r², o A1 vai ser π vezes R1², porque é o raio da área 1. E A2 vai ser π vezes R2², que é o raio da área 2. Porém, na questão foi dada informações sobre o diâmetro. Tendo que o raio é a metade do diâmetro, que eu coloquei uma circunferência, raio é essa medida, diâmetro é essa medida, raio é a metade. Então, se o raio é a metade do diâmetro, R1 é igual a D1 dividido por 2. Então, jogando esse 2 para o outro lado, D1 é igual a 2R1. Se R2 é igual a D2 dividido por 2, ou seja, o raio é o diâmetro 2 dividido por 2, então D2, se eu isolar aqui, eu jogo o 2 para o outro lado, vai ser igual a 2 vezes R2. E foi dito na questão que o diâmetro 2 equivale a 2 vezes o diâmetro 1. Portanto, D2 é igual a 2D1. Substituindo os valores dos diâmetros em função dessa equivalência aqui, 2 vezes o raio, uma vez que diâmetro é 2 vezes o raio, ao invés de eu trabalhar com D2, eu vou trabalhar com essa equivalência, 2R2. E ao invés de eu trabalhar com D1, eu vou trabalhar com a equivalência, que é 2R1. Então, D1 é 2R1. Então, veja, D2 é igual a 2 vezes D1. D2 é 2R2. O 2 continua e o D1 eu substituo por 2R1. Se o 2 está multiplicando, eu vou jogar ele para o outro lado dividindo. E 2 vezes 2 é 4. Então, aqui, 2 vezes 2R1 dá 4R1. 2 está multiplicando, eu jogo para o outro lado dividindo. Portanto, R2 é igual a 4R1 dividido por 2. 4R1 dividido por 2 é igual a 2R1. Então, a gente vai precisar de todos esses dados para substituir no teorema de Pascal. F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Do teorema, a gente tem isso. E o que é o A1 e o A2? A gente calculou aqui em cima. A1 é π sobre R1² e A2 é π sobre R2². Então, eu vou fazer essa substituição lá embaixo.
A1 é π sobre R1 ao quadrado e A2 é π R2 ao quadrado. O π está dividindo, eu vou jogar ele para o outro lado multiplicando. Então, ele vai ficar dessa maneira. Saiu daqui e jogou para o outro lado multiplicando. Aqui, eu estou com π no numerador e π no denominador, então eu vou cortar. Ele vai sumir da minha equação. Aí eu vou ficar com F1 R1 ao quadrado é igual a F2 com R2 ao quadrado. F1 R1 ao quadrado, F2 R2 ao quadrado. Vejam que aqui eu substituí R2 pela sua equivalência. R2 é igual a 2R1. Então, ao invés de eu ficar com R2 ao quadrado, eu fiquei com 2R1 elevado ao quadrado. Fazendo 2 ao quadrado, nós temos 4. Fazendo R1 ao quadrado, nós temos R1 ao quadrado. Aí, aqui da mesma maneira, o R1 ao quadrado está dividindo, eu vou jogar ele para o outro lado multiplicando. Então, ficou dessa maneira. O 4 permaneceu, o F2 permaneceu, e o R1 eu joguei ele para o outro lado. Aí ele vai para o multiplicador. R1 ao quadrado dividido por R1 ao quadrado, ele vai sumir da equação. Então, vai ficar o F1 aqui, porque vai sumir o R1 ao quadrado com R1, e vai permanecer o outro lado, F2 dividido por 4. A questão, ela pede a razão entre a força aplicada ao pedal do freio, que a gente utiliza pelo pé do motorista, que a gente considerou sendo F1, e a força aplicada à partilha de freio, que a gente considerou como F2. Portanto, ele quer a razão, que é a divisão entre F1 sobre F2. Para eu calcular isso, o F2 está dividindo, então seria a mesma coisa que eu ter aqui F2, deixa eu ver aqui, F2 vezes 1 sobre 4. Isso aqui é a mesma coisa que isso, porque se eu multiplicar F2 vezes 1, eu vou voltar com ele com F2 sobre 4. Eu representei dessa maneira só para vocês verem que eu vou passar para o outro lado dividindo. Se esse F2 está multiplicando, eu vou jogar ele para o outro lado dividindo. Então, a resposta é: a razão entre F1 sobre F2 é igual a 1 sobre 4. Então, dessa maneira, através de toda a nossa substituição e equivalências de áreas circulares e o que foi considerado como F1 e F2 na questão, a gente chega ao resultado de 1 sobre 4.